Vamos começar a falar do Galo no programa agora, 5h41. Daqui a pouquinho a gente vai com a turma lá na sede do Atlético. A gente começa o segundo tempo do programa falando do Galo, porque hoje a gente tem a posse do Sérgio Coelho, né, E assim, é até engraçado, né? Porque ele já era o presidente. Já era. É. E aí vai tomar posse de novo, só que agora como presidente da associação dentro da SAF, né? É. Com essa pequena diferença, né? E lembrando que o Atlético também tem um ponto bastante decisivo, né? O presidente do Atlético, na SAF, ele tem um poder de decisão também, né? Ele é, não só pelo que o Atlético fica como associação, mas por aquele grupo formado ali por 8 pessoas, eu acho que são 8 mesmo, que vai definir todas as situações de futebol e de tudo mais que a SAF vai fazer. Então, a importância do presidente do Atlético na SAF é diferente de outras SAFs que a gente já tem noção por aí. Ele tem uma importância grande, então hoje ele toma posse aí já nesse novo modelo de administração do Atlético. Vamos lá pra sede de Lourdes, Giovana Pires, você tá por aí já com o Breno Galante, Gil? Ou o Breno sumiu? Ele falou que ia colar com você aí no rolê, viu? Ei, Rafa, muito boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui na FM Tempo. Já tô aqui com o Breno Galante, daqui a pouquinho já vou chamar ele também pra essa conversa. Como você explicou aí por agora, realmente, essa apresentação, a posse do Sérgio Coelho para esse segundo mandato dele no comando do Atlético, né? A gente estava aí no Atlético desde 2021, tomou posse no início de janeiro daquele ano, depois aí de conseguir a eleição no fim de dezembro de 2020, aí passou por 3 anos no comando do Atlético, é considerado até pela atual diretoria do Galo o presidente com maior história pelo Galo, né? O melhor presidente da história do Atlético, é o que a diretoria atual do Galo pensa nesse sentido, e agora vai tomar posse por mais 3 anos no comando do Atlético. Vai ser então o triênio de 2024, 2025 e também 2026, e pela primeira vez como SAF, né? Vamos ver quais vão ser esses desafios, os novos desafios do Sérgio Coelho no comando do Atlético, e também o vice-presidente Márcio André de Brito, que não fazia parte do triênio anterior. Inclusive, ele era o presidente do Instituto, vice-presidente do Instituto Galo, aquele órgão criado pelo Atlético como uma contrapartida, inclusive, da Arena MRV, para fazer ações sociais em Belo Horizonte, também na região. Ele era vice-presidente desse instituto, então saindo também tem mudança no Instituto Galo. A gente vai poder falar sobre isso ao longo do dia, ao longo dessa minha participação e do Breno aqui em O Tempo Esportes. Para já chamar o Breno, antes disso, a gente espera então que algumas pessoas importantes apareçam por aqui. É uma reunião solene, né? Um encontro solene do Conselho Deliberativo do Atlético, então também tem a expectativa de que aquela galera, os 4 R's, Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães e também Renato Salvador, apareçam por aqui para poder dar essas boas-vindas de novo ao Sérgio Coelho já nesse comando, a galera que é a dona da SAF, que vai ter também essa fiscalização e apoio também do Sérgio Coelho, o novo presidente do Atlético, por mais 3 anos. Já vou chamar o Breno Galante aqui para a roda, tá com a gente também por aqui. É só uma sessão solene, né? Só para cumprir o protocolo. O que você imagina que vai acontecer de diferente aqui hoje? Breno, boa tarde para você. Boa tarde, Giovana, Rafa, Dimara, Lélio, turma de casa. Na verdade, é uma continuidade, né? São as mesmas pessoas que estão comandando o Atlético na SAF, o presidente dá uma continuidade. O Márcio André, que você citou, que era assessor do presidente, ele já é totalmente turmado da diretoria, né? Eu que acompanho o Atlético nas viagens, praticamente todas as viagens ele acompanhava o presidente, então ele é um cara conhecido dos jogadores, conhecido da diretoria em si, da turma do futebol, então é continuidade, né? O que a gente espera aqui é só uma chancela de um novo trabalho do presidente, um primeiro triênio que foi muito bom, né? Começou com 2021, que surpreendeu a todos com vários títulos. Aí 2022 e 2023 o Atlético deu uma rateada, né? Infelizmente, mas a expectativa para 2024 com a SAF, com o investimento e com a continuidade de Filipão, Rodrigo Caetano e da maioria do time, e até com o Scarpa, né, que é uma baita contratação, é do presidente se firmar aí mais uma vez um trabalho muito bacana e o Atlético almejar grandes títulos aí nesse ano, né? Daqui a pouco eu vou perguntar isso pro Breno também, mas quero saber do pessoal do estúdio. A assessoria do Galo falou agora há pouco que existe a expectativa de que essa galera, Rubens Menin, Ricardo Guimarães, fale com a gente hoje à noite. O que vocês perguntariam para eles neste momento aí de janela de transferências? De Mara e Rafa, quero saber. E Lélio também, Lélio tá de volta, né? Bem-vindo de volta, Lélio. Então vamos começar com o Lélio Gustavo.
Já responde a Giovana e fala aí o que você pergunta pro homem, Léo. Obrigado, Giovana. Um abraço pro Breno também, um abraço pra Giovana. Bom, e aí? Bom, chegando o Scarpa agora, faltando mais 2 Hulks. E onde eles estão? É a pergunta. Curto e grosso. Curto e grosso. Pois é. Dimar Oliveira. Eu quero saber quem que é esse atacante, gente, porque, né, a gente tem materinha minha e da Gil, daqui a pouco ela vai falar sobre isso lá no portal, dá pra vocês verem, a gente apurou algumas coisas hoje, mas quem é esse atacante? Quem é esse moço? Falam do Muniz, né? Só do Muniz, pelo menos, né? Que eu tô lembrando aqui, só do Muniz. Não, o pessoal falou, né? E por isso que a Giovana vai explicar daqui a pouco, tem a situação do Bernard, né? O próprio Borré tá acertando com o Inter. Mas assim, quem é este homem? Eu já pesquisei para tudo quanto é lado. Porque a gente sai pesquisando assim, né? Já teve relacionamento com o Luiz Felipe Scolari, né? O Filipão conhece. Que tipo de jogador pode ser? Se for por essa questão de relacionamento com o Scolari, o Bernard já teve. Dos melhores não foi vídeo que aconteceu no Mineirão no 7-1. Só aproveitar esse gancho aqui, Gil, Breno, vocês estão na sede, pra perguntar outra coisa pro Lélio Gustavo aqui. Bernard no Galo é do seu agrado, seu Lélio Gustavo? Interrogação. Não. Por quê? Porque hoje eu não vejo ele como um jogador que ele era. Ali ele surfou naquela excelente onda, né? Ronaldinho Gaúcho, na minha opinião. Lélio Gustavo, então, pro Lélio, não curte muito a ideia do Bernard. Fato é que o Bernard, gente, ele tá no futebol grego. Isso. Assim como estava o Gustavo Scarpa, tá no Panathinaikos. Então, assim, falar que a gente vê o glorioso campeonato grego, a gente não vê, né? Não vejo. E é por isso, a Giovana quer adiantar aí, Gil, que a gente escreveu hoje. Bora lá então, Dimara. Apuração de Dimara Oliveira. Botou meu nome na história, mas é mais coisa dela mesmo do que minha. Mas é o seguinte, a situação do Bernard, né? A internet, né, especulou. Que sacanagem. A internet, a torcida do Atlético, ao contrário do Lélio Gustavo, tá assim querendo o Bernard de volta. Pelo menos torcedores falaram sobre isso nas redes sociais nos últimos dias, e aí a gente foi atrás das informações. O que a gente conseguiu descobrir com a diretoria do Atlético é de que hoje o Atlético não fez nenhuma proposta, não está investindo neste momento no Bernard, que tá no Panathinaikos, esse meio atacante, alegria nas pernas, de acordo com o Filipão, que é o técnico hoje do Galo. Mas a gente imagina, o que dizem por aí também, é que não é o mesmo futebol realmente que ele praticava aqui no Atlético, mas como o Rafa Leal destacou agora há pouco, não acompanha o futebol grego, não sei dar certeza sobre como é que de fato o Bernard está atuando ultimamente. Mas enfim, voltando então sobre a apuração, o Atlético ainda não fez uma investida, não é o nome do momento do Galo, mas seria uma boa posição, uma boa opção, na verdade, para esse ataque /meio do Galo ali pelas laterais. Pelo menos é o que diz realmente uma fonte ligada à diretoria do Atlético, seria uma boa opção para o Galo neste momento, mas o Galo não fez qualquer tipo de proposta, não abriu de fato uma negociação com o Bernard, é a informação que a gente tem por enquanto. Tá aí, então. Nem o Atlético e nem o Lélio. Nenhum nem outro. Você vê que o Lélio tá nesse pensamento, né? Apesar deles não terem descartado, obviamente, como a Giovana falou. E acho que até o Bernard tem uma história, ele já deu várias entrevistas falando que se voltasse ao Brasil gostaria de voltar pro Atlético e tudo mais. E a torcida, né, gostaria de vê-lo também, mas o Atlético confirma que não fez nenhuma proposta pelo Bernard, mas não está descartado, né? Lembrando que o contrato dele vence no meio do ano. E do Borré, eles disseram que realmente está fechando com o Internacional, que teve sim nos planos do Atlético, mas é que tudo indica, deve mesmo fechar com o Internacional. Agora, só uma consideração aqui importante. Para mim, o Atlético precisa de zagueiro, um lateral direito, mais um volante e jogadores de velocidade pro ataque. Sabe, se deixaram o Filipão, não adianta, né, falar o Filipão. Dos jogadores com as características que você gosta de trabalhar, não vou entregar para você. Aí não vai ter jeito, porque ele sempre bateu nessa tecla. A gente não tem os jogadores com as características que eu gosto lá na frente, ou pelo menos para ocupar ali as alas no meio de campo, né? Os jogadores de lado com velocidade. Isso aí o Filipão deve estar enchendo a cabeça do pessoal todo dia com esse pedido. Cadê o velocista?
Cadê o velocista? Você pode ter certeza disso. Também tem. Acho que esse cara, o de velocidade, esse aí, o Filipão não vai abrir mão. Pelas entrevistas, tudo, né? Perguntar pro Breno Galante também, você gosta da ideia do Bernard voltar ao Atlético, Breno? Ô Rafa, a Giovana colocou muito bem, é um desejo da torcida do Atlético, mas eu acho que a torcida tem que entender que o Bernard que chegaria hoje não é o mesmo de 2013. Ele mudou de posição, ele não é aquele jogador, aquele velocista, alegria nas pernas, ele não tem mais essa característica. Hoje ele tá com 31 anos hoje. Eu tô na linha do Lélio, eu acho que hoje a necessidade do Atlético não é um jogador com as características que o Bernard tem hoje. A não ser que seja aquela situação que o Rodrigo Caetano sempre fala, oportunidade de mercado, porque ele já vai poder assinar um pré-contrato agora, vai ficar livre no meio do ano, aí tudo bem, mas a gente tem que lembrar aqui, no meio de campo, a gente já fez esse levantamento várias vezes, é o local que o Atlético tem mais jogadores disputando posição, e o que o Filipão quer mesmo, que o Lélio falou, é o velocista. Então eu acho que o Atlético poderia, né, focar todos os seus esforços financeiros para contratar esse cara. Acho que o Bernard chegando hoje, sem ter a figura desse velocista, o Atlético continua com um problema que vem, e não é só da temporada passada, né? De um tempo já, desde quando saiu o Keno, né? O Atlético ficou com essa ausência. O Pavão não conseguiu fazer isso nessa temporada que passou, né? Pois é, gente, é um gargalo do Atlético aí, esse jogador de velocidade e que atue pelas pontas. Agora, o Lélio falou de um ponto interessante sobre a volância, né? A gente até discutiu aqui, a Giovana ontem fez uma retrospectiva barra análise do Atlético setor por setor, Lelão. Você tava de folga, não sei se você chegou a escutar. E a gente falou, né? Defesa, ataque, o Everson não precisa nem falar, baita goleiro aí, o melhor ano do Everson com a camisa do Galo. A gente chegou num consenso que lateral direita era um dos gargalos, e talvez esse substituto pro Batalha, além do meia armador, né? Que veio o Scarpa, e também o jogador de velocidade, viu, Lélio, Gustavo? Foi o que a gente chegou a um consenso aqui. Não, mas o Batalha não saiu do Atlético, não. Não tô falando que ele saiu, tô falando de um reserva pra ele. Reposição. Porque o reserva natural dele era o Otávio, só que o Otávio passou a ser titular ao lado... Bom, primeiro ao lado do Batalha, e depois foi o único volante de pegada que o Atlético teve. Ou o Filipão revela um que tá na base, ou o Atlético vai ter que contratar, porque volante no Atlético não pode ser santo, até mesmo pelo esquema que o Filipão se propõe a fazer, né? Sempre sendo muito mais reativo do que propositivo, como você gosta de falar, né, Rafa? Eu não vem botar termos do futebolês na minha boca, não, viu, senhor? E o volante do Luiz Felipe Scolari, quem acompanha, né, os times dele e tudo mais, é aquele volante super bonzinho, né? Aquele cara que... tem um carinho com as pessoas que passam, em especial. Eu tenho certeza que ele tá atrás desse volantão também. É por isso que a gente, nessa apuração que a gente faz, né, e fica tentando encontrar, a gente vai muito dentro das características do treinador. Porque como o Lélio disse, se o Luiz Felipe ficou e se ele cobrou tanto a questão de ter um grupo que chegasse mais perto daquilo que ele entende como esquema dele, tá faltando o atacante de velocidade e tá faltando o volantão. Isso aí não tem a menor dúvida, né? O cara que chega e manda ver ali, não pode ser bonzinho. Esse é o time do Luiz Felipe Scolari, é assim que ele joga, e imagino que é isso que ele vai ter. Só pra lembrar, quando ele foi campeão com o Criciúma, era Roberto Cavalo no time. É só o nome. E aí depois era Dinho com Luiz Carlos Goiano no Grêmio, e vai Galeano no Palmeiras e por aí afora, cara. Ele sempre teve um cara muito firme para ser o volante do seu time. Bom, ô Giovana Pires, as pessoas perguntam aqui no 988-100-917 e a história da suposta proposta do Vasco pelo Vargas. O Lélio Gustavo mais cedo no Barba falou que não quer que o Vargas vaze, não, ele quer que o Vargas continue no Atlético. É mentiroso. Ele não falou isso. Você falou sim. Você falou que o Vargas tem lugar pra jogar, então você quer que ele fique. Não falei isso não. Não podia entregar de bandeja assim. A gente tava falando dos presentes para o Cruzeiro. Falei, entregar também de bandeja pro Cruzeiro não pode. Ah, tá. Isso que eu falei. Eu achei que o senhor queria que o Vargas permanecesse. Se o Vasco quiser, o Atlético pode falar, beleza. E o Peck, como é que tá a situação dele? Você tem que agora conseguir fazer uma negociação.
Pode falar aí, Giovana. O seguinte, o que a gente tem em relação, vamos por partes, né? O que a gente tem em relação ao Eduardo Vargas. Primeiro de tudo, de que a diretoria do Atlético, concorda, Breno Galante, não tá afim muito de contar com ele para 2024. É isso, essa é a primeira informação. Então, o agente dele, o empresário dele aqui no Brasil, está aí rodando os clubes à procura de quem é que queira, de fato, o Vargas para essa próxima temporada. Lembrando que o Eduardo Vargas tem contrato com o Galo até dezembro de 2024, vence o contrato dele, então tem um ano ainda de vínculo com o Atlético. Então, o empresário do Vargas está por aí procurando opções para o Eduardo Vargas trabalhar nesses próximos anos. Aí o que a gente sabe é que o Vargas foi oferecido ao Vasco, justamente por esse empresário dele, chegou a oferecer o Eduardo Vargas ao Vasco, e aí o Vasco, a operação que eu tenho é de que tinha até achado interessante a ideia e chegou a abrir essa conversa. Essa é a operação que eu tenho, de que chegou a abrir uma conversa, mas o Atlético ainda não recebeu nenhum tipo de proposta oficial, não recebeu nenhuma conversa, nenhuma sinalização do Vasco de que o Eduardo Vargas seria sim uma opção para eles para essa temporada. O que você tem em relação a isso, Breno? E só para constar, né? Porque o Lélio falou aí que o Atlético poderia fazer um bem bolado, né? Na verdade, o Atlético, ele fez um acordo já com o André Cury de que o Vargas pode ser liberado, né, para poder ser emprestado até o final do ano, porque o contrato dele termina no final do ano, e o Atlético só não pagaria um empréstimo, mas o Atlético não receberia nada. É até uma maneira de poder olhar o lado do jogador também, olhar o lado do Atlético, ele fica livre de pagar o salário dele até o final do ano, e o jogador também uma maneira de ficar livre de procurar outro clube, abrindo mão de estar aqui no Atlético, onde ele teria uma estabilidade até o final do ano. Então, acho difícil qualquer tipo de negociação envolvendo jogadores. Vai ser assim, ó, o Atlético anunciar, o Vasco aceitou pagar os salários do Vargas até o final do ano. E aí o Vargas vai. Acho que vai ser bem desse jeito. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos quanto ao Vargas também. São 5h58, daqui a pouquinho a gente já vai encerrar esse primeiro tempo do Galo. Giovana, Breno, mais algum detalhe por aí, gente? Seguinte, Rafa, hoje, além da posse da presidência do Atlético, do Sérgio Coelho como presidente e o Márcio André de Brito como vice, vai ter também a posse, a solenidade em relação ao Instituto Galo. A presidente Maria Alice Coelho, que é esposa, inclusive, do Sérgio Coelho, vai seguir no cargo, tá no cargo desde que o Instituto Galo foi criado, aí ela vai continuar no cargo, só que o Márcio André de Brito, que era o vice, tá saindo para entrar aí na presidência do Atlético, saiu então, e aí vai entrar o Walter Frois, também vai tomar posse então hoje o novo vice-presidente do Instituto Galo. Por enquanto é isso que a gente tem por aqui, expectativa de que grandes nomes do Atlético, da galera que de fato bota dinheiro no Galo, investe e comanda, faz a gestão do clube, estejam por aqui até para dar essa moral realmente para o Sérgio Coelho, que é aquela expectativa que a gente tem de que seja mais uma vez durante essa temporada e também nos próximos 2 anos, que o Sérgio Coelho tenha essa posição um pouco maior dentro do futebol do Atlético. Então a galera vai estar aqui também para poder dar essas boas-vindas para o novo triênio do Sérgio Coelho. E o que você me diz mais, Breno? Eu só espero que a gente possa conversar aqui, pelo menos com o Rubens Menin ou com o Ricardo Guimarães, para ter uma pista, né? Entender o que eles acham do elenco do Atlético e se eles estão pensando em mais contratações, para a gente poder ter uma ideia de qual é o tipo de investimento, porque a gente sabe da limitação, né, dos 40 milhões, mas tem que entender deles, porque às vezes eles acham que chegou o Scarpa e resolveu o problema. Então eu acho que a gente vai tentar, né, de alguma forma, né, Giovana, tirar essa informação deles aqui para poder acalmar um pouco a torcida do Atlético, porque tá todo mundo ainda com ansiedade em torno de reforço, inclusive a Dimar Oliveira, que já demonstrou isso aqui no programa. Exatamente, porque eu acho que tem que chegar com todo mundo aí, né? Já que eles falaram de um zagueiro e um atacante, a gente tá, né, tentando achar, quem sabe vocês consigam aí essa pista hoje. Até o Sérgio Coelho mesmo, viu? Porque ele também tá por dentro aí dos negócios, tá? Quem sabe? Tem uns recados dos ouvintes aqui, o Fred... Vou deixar pra... Diga, Ju, pode falar. É porque eu prometi, falei que eu ia perguntar pro Breno Galante o que ele perguntaria pra essa galera. E eu esqueci de perguntar, mas agora eu tô perguntando. O que você vai perguntar hoje pro Ricardo Guimarães, Sérgio Coelho, Rubens Menin, que seja? Se ele está satisfeito apenas com a contratação do Gustavo Scarpa ou se o Atlético vai buscar outros jogadores para fortalecer o time para ser protagonista em 2024. Boa pergunta, bora lá. Tem mensagem dos ouvintes aqui, boa pergunta mesmo. Tem mensagem dos ouvintes aqui falando sobre o Vargas. Fred Dutra, ninguém vai ser maluco de pagar 800 mil pro Vargas. Ou ele abaixa a bola e o salário ou vai ficar encostado no Galo. Lembrando que, se ele não faz mais parte dos planos da diretoria,
não aparecendo uma proposta satisfatória, né, para todos, Sim. ele fica encostado aí até o fim deste ano, beijo, 2 abraços, já foi, porque ele tem contrato vigente com o Atlético, certo, Dimara? Certo, no ano passado ele já ficou praticamente assim, né? Verdade. Então, assim, só que ele vai perdendo cada vez mais mercado, porque também vamos ser sinceros, não tá bem no Atlético, não deu certo e tudo mais, mas é um jogador que inicialmente, quando ele vem pro Atlético e tudo mais, tinha muito mercado. Né? A cada ano que ele joga menos, a cada ano que ele não aparece, esse mercado para ele vai diminuindo. E eu concordo com o nosso ouvinte. É preciso também que se ele quer mesmo jogar bola, retomar a carreira e tudo mais, se o Atlético falou para ele, olha, pra gente não interessa a sua permanência, ele como jogador, como profissional, se ele quer voltar, né, a ter o prestígio que ele tinha antes, ele também tem que, sabe, negociar a questão salarial, negociar uma série de situações para que ele volte a ter chances de jogar em uma grande equipe e ter a sequência da sua carreira. Aí o cara fica encostado, aí vai custar mais de 10 milhões de reais pro Atlético. Exatamente. Isso E ele aí, comprou. É claro, sem saber, né, como é que é o esquema da carteira, mas é o que ele teve. Se é o salário dele, daria com as férias aí, 13º, mais de 11 milhões de reais. É muito dinheiro, gente. Muito. Eu não trabalharia mais com 11 milhões na conta. Eu acho que ele tá pensando nisso, Léo. O Paulo César tá falando aqui também. Gente, vocês falam muito de lateral direito, mas já temos 2 e o Vitinho da base. Sim. E tem um ouvinte falando também, e lateral esquerdo? Vocês não acham que precisa de um reserva para o Arana? Que é o Rubens, né? É o Rubens, que é meia barra lateral, né? Acho que aí eu acho que o Atlético não deve investir nesse lado. E da direita, o próprio Rodrigo já disse que o espaço vai ser do Vitinho, mesmo tendo aí o Zaravia e o Mariano. O Atlético pensou muito e falou, vou trazer um cara, ele vai tomar a condição de titular, o que vai acontecer com o Vitinho? A gente não vai conseguir nem colocar o jogador, né, e dar força, e a comissão técnica, o Atlético vê muito potencial no Vitinho, então o Vitinho mesmo é que vai ser o jogador dessa posição. E renovou com o Mariano por quê? Exatamente por isso, Léo. A ideia deles é que nessa transição do Vitinho, na verdade, porque é uma transição, né, ele conte com esse apoio do Mariano, o Atlético possa ter aí o Zaravia e o Mariano, mas com o Vitinho já entrando. A ideia do Atlético é que o reserva efetivo seja o Vitinho. Mas como ele tem muitas competições e tudo mais, e o Mariano já é um jogador adaptado e experiente, essa é a explicação que eu vi da diretoria. Então foi renovado o contrato do Mariano para um suporte nessa transição do Vitinho. Boa. E o último ouvinte que mandou mensagem aqui, o Juliano Ferreira, pedindo dados, informações sobre o Bernard lá no futebol grego. Ele disputou na temporada 25 jogos, tá contando o campeonato grego, a qualificação da Champions League e Liga Europa. Fez 4 gols, tem 3 assistências. E são esses os dados aqui do menino Bernard, alegria nas pernas. Os dados do Bernard no futebol grego, ele que foi do Sharjah FC pro Panathinaikos em agosto de 2022, tá lá jogando no Joga mais atrás também, né? O Bernard, a posição dele? Ele mudou, né? Deixa eu ver como é que tá no Transfer Market sim, aqui. Porque talvez explique ponta aí. Esquerda. Mas tá não é assim como que ponta, ele tá atuando, não. E posições secundárias como meia ofensivo e ponta direita. Mas a informação que a gente tem é que ele não tá nessa coisa de ponta, mas não, ele tá mais atrás. No próprio Everton ele já foi mais atrás, adaptando, né? Um pouco mais, saindo de lado que... mas eu, na minha opinião, não é um jogador que o Atlético necessitaria trazer agora, né? Só uma oportunidade muito boa, né, Lélio, do mercado da bola, né? Porque... e sabendo que ele não vai ser o dono do time, né? Sim, e nem o mesmo Bernard que a gente viu há 12 anos, né? Bom, Breno e Giovana, eu vou encerrando com vocês aí essa primeira parte do Galo direto da sede de Lourdes. Se tiver alguma informação, aparecer alguém por aí pra entrar ao vivo conosco em O Tempo Esportes, é só dar o grito, viu, Gil? Fechou, Rafa. Volto também na segunda parte, né? A gente já vai ficar por aqui de olho em quem vai chegar. Acredito que lá pelas 6h50 a gente já tenha, de fato, muitas pessoas por aqui no auditório. Vou poder passar tudo aqui no Tempo Esportes. Breno? Eu até amanhã. Grande abraço pra todo mundo aí. Valeu. Valeu, gente. Bom trabalho pra vocês. Gil volta daqui a pouquinho aqui no nosso programa.